Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse sábado pela manhã. Sábado de Faísca Taon. Véspera de jogo, jogo grande, Cruzeiro e Vasco. Quantos confrontos essas duas equipes já tiveram aí durante a história que ficaram marcados? Inclusive, o primeiro título de campeão brasileiro do Vasco em 1974, com o Maracanã lotado. Foi esse clássico e o Vasco conseguiu êxito aí vencendo aquela partida. Enfim, torcedor, hoje quero trazer aqui para você essa questão de esquema tático que muita gente gosta e todo mundo gosta de dar um pitaco. E eu quero trazer hoje uma questão em relação ao Vasco, especificamente, historicamente, o Vasco que não é muito usual utilizar os três zagueiros. Será que com esse elenco que a gente tem hoje, a gente poderia tentar aí jogar com três zagueiros? Enfim, torcedor, eu gosto desse tema pela interação, porque eu sei que depois, embaixo, todo mundo deixa o seu comentário e muita gente gosta desse debate. E antes de eu trazer para você aqui essa questão, eu não poderia deixar de trazer para você aqui uma grande oportunidade do Jean Reversê. O Jean, que é corretor de imóveis no litoral de Santa Catarina. Tá vendo esse QR Code que tá aí embaixo? Passa o seu celular, escaneie esse QR Code, que eu tenho certeza que você que está pensando em ter tranquilidade para morar, você que está pensando em investimento, não pode deixar passar essa oportunidade. Inclusive você que é corretor de imóveis, em qualquer lugar do mundo, chama o Jean para conversar, vocês podem fazer algum tipo de parceria e o litoral de Santa Catarina, você que é do ramo sabe, não tem como perder. Barra Velha, Pissarras, Penha, a cidade do Beto Carreiro, Itapema, Balneário Camboriú, Praia Brava, enfim, os metros quadrados aí mais desejados do Brasil estão todos nesse QR Code. Então passe esse QR Code, chama o Jean para a resenha que eu tenho certeza que ele vai achar uma solução para você. Depois da vinheta eu volto, falando muito sobre se esse Vasco poderia ou não, em algum momento, tentar os três zagueiros. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, hoje eu vim com a possibilidade aqui de provocar o torcedor um pouquinho. Principalmente, provocar no bom sentido, é óbvio. Principalmente para aquela galera que gosta de esquema tático. Porque quando chega um treinador num clube, todo mundo gosta que o seu esquema tático seja colocado em prática. E eu já falei várias vezes que, apesar de gostar muito da parte tática do jogo, estudar, correr atrás, procurar literatura sobre isso, eu acho que quando a gente prende o esquema tático a números, você acaba reduzindo a margem de pensar. Ah, se a equipe está no 4-4-2, no 4-3-3, no 4-2-3-1, no 3-4-3, no meio de campo no 4-4-2 com losango, enfim. Várias transformações acabaram ocorrendo durante a história do futebol. A gente pode trazer lá do início, o WM, até hoje existem várias possibilidades. O torcedor brasileiro, talvez enfeitiçado pela década de 80 e 90, gosta muito do 4-4-2, que era aquele esquema dos dois volantes, dois meias e dois atacantes. O Vasco mesmo se notabilizou por ter grandes duplas de meio de campo, depois grandes duplas de atacantes. Se a gente parar para pensar aí no final da década de 90, os três meias do Vasco, Juninho, Pedrinho e Ramon, ficavam se revezando ali e sempre jogavam dois. Os dois volantes, Luizinho e Nasa. Lá na frente, primeiro Evair e Edmundo, depois a gente teve aí Donizete e Luizão. Então, a gente teve várias possibilidades de bons jogadores dentro desse 4-4-2. Até mais próximo aqui, no último título do Vasco, em 2011, na Copa do Brasil, era um 4-4-2. Só que o Diego Souza pisava muito na área, estava toda hora lá dentro. Aliás, o Diego Souza, que em 87 jogos com a camisa do Vasco, 39 participações em gols, ou seja, 30 gols e 9 assistências. Muito atacante hoje por aí não tem isso. E o Vasco tinha como base aí aqueles dois volantes, o Eduardo Costa e o Rômulo, os dois meias, o Felipe e o Diego Souza quase que como um quarto
homem pelo lado esquerdo, Éder Luiz como ponta-ponta, sem ser pé trocado, e o Alexandro lá na frente revezando com o Elton, colocando a bola para dentro. Então, esquemas e modelos de jogo, dependendo daquilo que você tem no elenco, você pode fazer da maneira que bem entender, desde que tenha tempo para treinar e jogadores para executar. E esse Vasco de hoje, torcedor, eu vejo que tem a possibilidade de escalar 3 zagueiros. Claro que essa possibilidade que eu estou trazendo aqui não é para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Aliás, vou até falar um pouquinho desse jogo aqui, um jogo dificílimo. Não pense você, torcedor, que amanhã o Vasco vai atropelar o Cruzeiro. O Cruzeiro tem bons valores individuais, o Cruzeiro tem um bom treinador, que em algum momento essa equipe vai ter encaixe e vai jogar bem. Como há 10 dias passou o trator em cima do Bahia. Então, eu não tenho dúvida que quando essa equipe consegue o mínimo do encaixe, ela joga bem. Não adianta achar que amanhã, pela má fase do Cruzeiro, o Vasco é favorito e vai atropelar. Eu penso bem diferente disso. Mas voltando aí à questão dos 3 zagueiros, eu vejo que o Vasco hoje tem no elenco, por exemplo, 4 peças fundamentais para você jogar com 3 zagueiros. E quais são essas peças fundamentais? O Vasco tem 2 laterais que são alas, cada um com a sua característica específica. O Piton, um ala de qualidade com a bola, um ala de refino técnico, um ala de chegar na zona do campo, sendo de associação. Passe, recebe, pega um pouco mais na frente, cruza na área, faz a infiltração, tudo mais na técnica do que na força. Pelo lado direito, a gente tem o PH, que é força pura. Um jogador que, esse ano, por exemplo, tem aí no currículo ser o 3º jogador no mundo com mais dribles certos por jogo. Ah, é um drible com refino? Não, é um drible na força. Ele coloca na frente, arrasta e não tem mais quem segura. Até, às vezes, quando está sob pressão, acaba tendo dificuldade na tomada de decisão. Normal, até porque quem executa os lances com tanta força e tanta agilidade, talvez na tomada de decisão, pela velocidade, acaba pecando um pouco. Então, eu vejo que os nossos laterais seriam bem potencializados com o Vasco jogando com 3 zagueiros. Outra coisa, nós temos hoje a dupla de zaga titular, tanto o João Vitor quanto o Lucas Freitas já jogaram de lateral. O João Vitor, por exemplo, no Benfica, pelas poucas partidas que fez na Europa, jogou mais de lateral direito do que propriamente de zagueiro. No Atlético Goianiense, assim que ele chegou no Vasco, o Marcelo Cabo deixou claro que utilizava ele muito pela força, pela velocidade e a maneira que ele tinha ali para fazer essa jogada pelo lado direito. E o Lucas Freitas, por ser um jogador ágil, por ser um jogador com um bom trato com a bola, também é um cara que poderia ser esse zagueiro pela esquerda para ter essa saída de bola. Tanto é verdade que desde que é titular aí do Vasco, o Lucas Freitas é um dos líderes em ações com a bola e ações assertivas. Então, o que precisa um lateral, um zagueiro para jogar numa linha de 3? Saber sair jogando e acertar passe. E isso o Lucas Freitas também sabe fazer pelo lado esquerdo. E esse zagueiro por dentro poderia ser perfeitamente o Maurício Lemos, que é um grande rebatedor. Infelizmente, teve esse problema na costela, vai demorar um pouquinho para voltar ainda, mas é um jogador que, nas interceptações, desde que fez a sua estreia, foi muito bem. E muita gente gosta de carimbar o 3 zagueiros como um esquema retranqueiro. E a gente sabe que passa longe disso. Porque a partir da hora que tudo isso é bem executado, você solta os 2 laterais, porque geralmente quando você joga com uma linha de 4, você solta um lateral de cada vez. Mas você jogando com 3, você pode soltar os 2 laterais de uma vez só. Aí vem o segundo passe nessa equipe do Vasco. Como ajustar do meio para frente se jogar com 3 zagueiros? Fica só com um volante? Abre mão de um desses volantes daí que hoje vem se revezando entre Tietê, Jair, Paulinho, Cocão e deixa só o Hugo? Aí abre uma linha na frente ali com o Coutinho, chegando próximo a Nuno e Verratti. Como que faz essa compactação dessa equipe do Vasco? Ou abre mão de um atacante, que hoje seria o Ryan, para jogar só com o Nuno e o Verratti lá na frente. Então, esse encaixe dos 3 zagueiros me fascina. Só que não basta só arrumar a linha defensiva. Você precisa arrumar no meio e o ataque também, para que, principalmente, além de esquema tático, torcedor, não é
os números que fazem uma equipe ser boa ou não. O que faz é o preenchimento de espaço, a quantidade de jogadores que essa equipe consegue levar no último terço, a quantidade de jogadores que essa equipe consegue fazer pisar na área e a quantidade de jogadores que conseguem, na transição defensiva, passar da linha da bola para ficar uma equipe bem treinada e bem competitiva. Então, isso que eu estou trazendo para vocês aqui, essa ideia e meu ponto de vista, é algo que eu acho que o Carille, num determinado momento, poderia tentar jogar com 3 zagueiros. Claro que, como eu volto a falar aqui, isso precisaria ser treinado, precisaria ser com tempo, com calma. E até mesmo dentro do jogo, dependendo das circunstâncias, por que não utilizar esse esquema? Lembrando que uma coisa é você colocar um terceiro zagueiro no final do jogo para evitar que o adversário coloque a bola dentro da área. Aliás, a entrevista do treinador do Lanús essa semana, do Pellegrino, foi fantástica. Para quem não viu, assista. Ele deixa claro que o principal antídoto para marcar o Verratti na cabeça não era ir lá para dentro da área marcar o Verratti, e sim tentar inibir os cruzamentos. Lembra, torcedor, o que eu falei daquele jogo contra o Melgar, que não adiantava colocar um terceiro zagueiro para dentro da área, que o correto era colocar alguém para ir lá na origem, não deixar botar essa bola para dentro da área? Foi isso que o técnico do Lanús falou essa semana. Então, esse encaixe do Vasco do meio para frente, se fosse jogar com 3 zagueiros, eu tinha curiosidade. Deixando claro, mais uma vez, isso não é para amanhã, não é para agora. É apenas uma ideia de jogo que eu tenho esse espaço do Faísca Tá On aqui para trocar com você e ver o que você acha, o que você não acha, se daria certo, se não daria certo. Principalmente o Vasco, que tem um outro problema, que são os atacantes de beiradas de força, de velocidade, que a gente não tem. Se a gente conseguisse ocupar isso com alas, esses atacantes de beirada hoje, Rayan e Nuno, poderiam ir para dentro do campo, jogar mais próximo do Verratti, que seria muito melhor para eles. Por exemplo, o Nuno fisicamente sente muito quando tem que descer aqui atrás toda hora. O Rayan, apesar de ser jovem, apesar de ser garoto, não estava acostumado na base fazer isso e ainda tem dificuldade. Se você já tem previamente uma linha de 5 montada lá atrás, esses beiradas não precisam toda hora, todo momento, descer da maneira que eles precisam se entregar. Há para ter um revezamento completo, tranquilo, enfim, é encaixe. E lá atrás, na fase defensiva, por exemplo, o PH foi com a bola para o lado direito. O João Vitor se posiciona quase como se fosse um lateral direito. O Maurício Lemos já cai para a zaga central. O Lucas Freitas já cai para a quarta zaga e o Piton tá ali. A linha de 4 atrás, montada, firme, a partir da hora que um ala fosse embora. Encaixes. Até posso pegar a prancheta aqui para explicar para você, mas não tem muito segredo, né, torcedor? Vamos lá. João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Freitas, aqui, PH e Piton. Vou deixar só os 5 aqui na tela para poder ter história do encaixe. A bola caiu para o lado de cá, o jogador foi embora aqui, desceu. João Vitor desce aqui, Maurício Lemos um passinho para o lado, Lucas Freitas aqui, Piton vem atacar marcando por essa beirada, porque a partir da hora que a bola está aqui, os jogadores tendem a fazer esse balanço aqui, óbvio que o lateral não vai ficar aqui, ele já vem marcando para o meio e fecha aqui, e a gente já tem uma linha previamente montada aqui com mais um volante, que é o tal do atacar mercando. Perdeu a bola, a linha defensiva está toda montada, toda organizada, não teria problema nenhum. Isso é treinamento e jogadores à disposição. Beleza, galera? Gostou dessa resenha de hoje? Não gosta de 3 zagueiros? Gosta de 3 zagueiros? Senta o dedão aí embaixo agora que você for fechar esse vídeo. Deixa o like, deixa o seu comentário que eu faço a leitura de todos. A gente se encontra amanhã aqui no Atenção Vascaínos, no melhor pré-jogo, a partir das 17 horas, 18h30 aí tem Cruzeiro e Vasco, a melhor transmissão, você sabe que é aqui conosco, pré-jogo, intervalo, pós-jogo, enfim, falando muito desse desafio que não será fácil, que o Vasco terá amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!